Eu também faço de alguma maneira parte desse sistema. Todos nós fazemos. Nós que temos conta em banco, nós que temos trabalho, nós que temos CPF e não queremos que o nosso CPF seja fisgado pelo SPC e Serasa. Ferramentas de aprisionamento. O cara que está preso no Serasa, no SPC, tem que pagar uma dívida interminável, tipo a dívida dos países. Agora, como é que a gente se livra disso? Eu sei alguns passos, eu não sei exatamente a resposta absoluta disso, mas eu sinto claramente, e eu já fiz muitos movimentos nesse sentido, que é o movimento da simplicidade. É me questionar. Eu estou falando aqui uma série de questionamentos em relação aos sistemas, em relação aos bancos, em relação ao FMI e tudo mais. Agora, eu posso ficar nessa crítica aqui, né? E aí, isso vai levar aonde? Pode ser que algumas pessoas se identifiquem, amanhã eu crio um partido político, e a gente vai ficar gritando na rua, fora FMI, fora não sei o quê. Funciona? Claro que não. Muito pelo contrário. Muitas vezes o lado antagônico, você pensa que tá fazendo alguma coisa, mas o lado antagônico está alimentando aquele lado. É preciso, nesse balanceamento de luzes e trevas, deuses e diabos, bem e mal, é necessário para fortalecer os dois lados. Então, o que fazer? É questionar isso em mim. É muito mais difícil. É mais fácil eu sentar aqui na rádio e ficar, por que os bancos, os políticos, por que a sociedade, por que não é fácil? É muito fácil. Aí eu saio do ar e falo assim, beleza, e eu? Como é que isso está em mim? Onde é que isso está em mim? Onde é que isso foi instalado em mim? O que eu posso fazer em mim? Eu não quero sair daqui com a ilusão de que eu já fiz, porque eu abri o microfone aqui, estou falando. Alguém tem que falar as verdades, eu falo as verdades. Isso até alimenta o ego, né? Mas e eu? E você? Onde é que isso está instalado em você? E repare, grande parte dos nossos medos está justamente ligado ao medo de mudar. A perceber um horizonte diferente, a perceber uma movimentação na vida diferente, e o quanto isso pode gerar em nós a necessidade de mudanças, mas a gente não quer. E o grande medo é justamente esse. Eu não quero mudar. E se eu perder o trabalho? E se eu ganhar menos? E se acontecer isso? Eu vou ter que mudar. Mas essas mudanças necessariamente serão para o mal? Levando em consideração todos os contextos onde nós estamos inseridos? Será? Será que se eu, independentemente de perder ou não perder, ter trabalho ou não ter, não é necessariamente essa a razão, mas diante desses cenários que vão se avolumando e não por conta propriamente do coronavírus, mas como eu dizia, já estão se colocando há muitos tempos, muitos anos. Eu falei do Thoreau aqui, que é um cara que no século XIX, início do século XIX, já criticava o início, né, dessa captura financeira, cultural, que se colocava em países como no caso os Estados Unidos, mas também no nosso e em tantos outros, uma captura cultural. Antigamente a captura era mais pela via religiosa. Na Idade Média, enfim, havia o grande poder da igreja, dos padres, do Papa, né, que simplesmente mandavam nos reinos, e depois tudo foi consumido pelo poder do capital, especialmente dos bancos, inclusive a igreja. Bom, você deve se lembrar do escândalo do Banco do Vaticano há alguns anos, né, justamente na mudança do Papa, do Ratzinger para o Bergoglio. E você vê o crescimento das igrejas, da grana, especialmente no Brasil, e o poder político que eles têm de eleger presidentes. O Bolsonaro teve que fazer a imersão, a bênção ao Macedo, ao Valdomiro, ao Malafaia, e esses mesmos caras, o R. Soares, esses mesmos caras foram os caras que abençoaram a Dilma, que abençoaram o Lula. Todos tiveram que fazer essa viagem, senão não se elegem. Esses caras estão mandando, mas não são eles que mandam. O que está por trás deles? Fomentadores de ambição num povo desassistido, num povo sofrido, num povo que não tem com quem contar,
num povo ferrado, num povo que sai por aí para trabalhar o dia inteiro para não ganhar nada e achar que está construindo alguma coisa, ou tem que fazer assim. Tem que ser. Teu pai era assim, tua mãe era assim, teu avô era assim, você também tem que ser. Tem que trabalhar, vagabundo. Eu sou um trabalhador. Aí eu saio de casa às 5 da manhã, pego um ônibus, no caso de São Paulo, 2, 3, 4 horas de ônibus, em pé, totalmente maltratado, em ruas esburacadas, em outras capitais também, para chegar num trabalho difícil, para ganhar mal, e o cara ainda acha que te paga bem. Essa é a mentalidade. Mas aí você liga a TV e fala: o sonho de um dia chegar lá. Assista o filme do Will Smith, ele se ferrou igual você, mas ficou rico no final do filme. É isso aí. Jogue na Mega Sena. O que você vai fazer, hein, se você ganhar na Mega Sena? O que você faria, hein? Se você ganhasse na Mega Sena, você compra. E aí a gente fica naquele sonho. Eu, particularmente, eu não jogo na Mega Sena, mas eu brinco, eu falo assim: olha, se eu ganhar na Mega Sena, é tanta grana, sabe? Olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou agora trocar o pneu do meu carro. Eu vou comprar um pneu, e vou comprar um pneu novo, hein? Eu vou na Renner comprar uma camiseta. Porque é tão bobo isso, né? Isso nos seduz. E aí é que está o problema. Eu sou uma expressão micro daquilo que no macro eu critico. Esse cenário macro que a gente olha e se angustia, ele é reproduzido todos os dias em mim, nos meus valores, na minha cultura, nas minhas necessidades, nas minhas prioridades, sutilmente. Sutilmente. É provável, já que você está aqui na rádio, que você concorde com parte do que eu estou falando, enfim. Mas onde é que isso está em você? Concordar com isso, beleza, é fácil, né? Falar isso é fácil. Mas onde é que isso está em mim? O que eu posso fazer comigo no meio desse cenário? Porque essa pergunta está se tornando cada vez mais relevante. O mundo que nós estamos entrando agora é um mundo urgente nesse sentido, onde as pessoas necessariamente, se quiserem fazer algum tipo de diferença e não quiserem simplesmente se deixar engolir por esse, como ontem no livro do Saint-Exupéry ali, triturador, moedor de seres humanos, porque é isso que a nossa sociedade faz, moe seres humanos. Se você não quiser se deixar moer, justamente por valorizar o fato de estar vivo, a vida é bonita, a vida é importante, a vida é breve, a vida é uma só. Hoje estou, amanhã não mais. A vida tem que fazer sentido por isso também. A minha vida, eu sinto assim, é valiosa. Eu não nasci, pelo menos eu não gostaria de ter nascido para ser mais um porcaria qualquer. Não no sentido de reconhecimento, não, mas porcaria no sentido de se colocar numa porcaria. De aceitar tudo que dizem, de fazer tudo que mandam, de caber em todas as regrinhas, de me formatar conforme todas as formas, de não ter opinião, de me deixar levar por tudo e todos, de ficar brigando por causa de político. Não! Seguir uma religião, né? Seguir um líder, o meu pastor, o meu padre, o meu guru. Eu não. Eu, desde muito cedo, tenho tentado seguir no caminho inverso, ainda que no meu caminho, quantas concessões eu fiz e faço. Mas sempre é tempo de revisar as concessões que eu fiz e faço. Sempre é tempo, enquanto eu estiver vivo, de encontrar o caminho da liberdade. Ainda que a liberdade plena seja uma utopia e a gente não sabe exatamente o que é, o que significa, o que fará, né? O que é uma liberdade plena? Eu não sei. Mas eu estou tentando descobrir, eu estou tentando enxergar, eu estou tentando perceber. E eu estou tentando fazer isso contigo, aqui, junto contigo. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Não estou ganhando dinheiro, não tô transformando a minha rádio num comércio, não estou ficando amigo de gente famosa para ter popularidade, ou aqui sentar ao lado do youtuber aqui para falar bobagem, porque eu quero ter mais views. Eu tô aqui falando contigo, né? Com quem quiser, com quem vem, enfim, na esperança de que isso em mim frutifique de uma maneira positiva, e da mesma maneira, se assim comigo for, provavelmente em parte será assim contigo também e com quem está aqui. O que a gente pode fazer com isso? Isso vai mudar o mundo? Não, eu não acredito nisso. Eu não acho que isso vai mudar o mundo. Eu não vou criar uma instituição, um instituto, uma igreja, qualquer outra bobagem, um partido político. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que isso muda as pessoas que estão lá para passarem então a viver em nome daquela instituição.
E aí enfeia, diminui, apequena o olhar. Imagina que eu crie amanhã Instituto Flávio Siqueira. Agora eu vou passar a existir por conta desse instituto. O instituto tem que faturar, viu? Tá? Tem que manter, tem que pagar as contas. Aí ferrou, eu perco a liberdade. E como eu disse, a minha vida é muito mais valiosa do que isso. Ela é rápida, ela é breve, ela é passageira, né? E se tiver que fazer sentido, vai ter que ser assim, de maneira selvagem, de maneira... Como é que é o termo que usavam antigamente? Subversiva. Subversiva, para que algum pensamento seja instalado como um vírus aí no teu pensamento que é formatado. Você nega? Você acha que não? Você acha que o teu pensamento não é formatado? Então, falta muito ainda para você perceber. Você acha que você não é cheio de condicionamentos que não teria necessidade de estar aí e que não tem a ver com a sua natureza? Você acha mesmo? Já houve um tempo em que eu achava também em relação a mim, mas não demorou muito para que eu percebesse que eu estou cheio de condicionamentos, cheio de formatações, e na medida em que eu vejo e consigo me livrar de alguns, eu vou percebendo mais outros, e outros vão se renovando, e aí eu consigo tirar alguns, e assim é a vida. E quanto mais você reconhece, mais você percebe o quanto você também está intoxicado disso, e vai percebendo que o problema não é lá, o problema é aí, o problema não são os outros, o problema é você. Não é criticar o mundo, criticar o problema é o político, é o presidente. Tira o Lula, põe o Bolsonaro, tira o Bolsonaro, põe o sei lá quem, o Maia, põe o Dória, o Trump. Só vai resolver bobagem. Quem está nessa discussão ainda está num nível de ilusão louco, achando que são esses caras que mandam e não são. É uma cultura, é uma ideia, é um pano de fundo. É a instalação em você do vírus da necessidade, do vírus do eu mereço, do vírus da ganância, do vírus que te reduz e te torna escravo. É a cenourinha ali pro cachorro. Cachorro com fome. Vamos deixar o cachorro com fome. E as fomes são muitas. Pode ser a fome de comida, fome literal, que é mais triste ainda e que é muito usado no nosso país, mas pode ser a fome e a sede do sucesso, a fome e a sede da ambição, a fome e a sede de ser reconhecido, a fome e a sede de ser amado. E no fim das contas, a grande maioria dessas sedes que a gente tem, elas são ligadas àquilo que eu falava no começo, ao nosso medo da morte. Então a gente nega a morte. Eu nego a morte trabalhando feito louco. Eu nego a morte tentando ficar rico. Eu nego a morte fazendo críticas. Todo mundo tá errado. Abaixo não sei o quê. Fora fulano. Fora não sei o quê. Você sabe, os militantes que estão sempre brigando. Sempre tem, né? Sempre arrumando um inimigo. Sempre tem um contrário. Sempre tem um antagônico. Sempre tem um diabo. Sempre tem alguém que tá querendo nos enganar. Mas comigo não. Tem. É fácil fomentar isso nas pessoas. Sempre tem. Sabe aquele cachorro? Eu me lembrei disso esses dias. Agora, enquanto vivíamos uma vida normal, né, recentemente, eu saí do aeroporto de moto e parei num posto para abastecer, e tem um posto que tem um cachorrinho lá que eu sei que não gosta de moto. É a segunda vez que eu faço isso. Só que ele não estava lá. Aí eu estava abastecendo e tal, acabei de abastecer, botei o capacete da moto, aí ele apareceu e ficou parado assim me olhando. Falei, lá vem. Eu subi na moto, ele levantou as duas orelhas e ficou sentado assim, quieto. Eu liguei a moto, comecei a andar, ele veio atrás da moto. Aí eu parei a moto. Parei do lado dele e desci assim. Falei, quem é agora? Aí sentou, ficou olhando pro lado, assim, como se nada tivesse acontecido. Aí eu achei engraçado, voltei pra moto e é o mesmo processo. Eles estavam correndo atrás de mim. A gente é assim. A gente está atrás das motos. Se as motos pararem, se a gente não tiver a razão do nosso ódio ali, do nosso discurso, eu não sei o que o cachorro estava discutindo, a gente vai fazer igualzinho ele. Não vai ter para onde ir, não vai ter o que fazer, porque nós somos alimentados por isso também. Você sabia, não? Essas tuas paixões, você que é um bolsominion, sabia que você está sendo enganado nessa ilusão de que tem um Deus que vai te salvar? E era a mesma ilusão que tinham os petistas do Lula, Deus. É a mesma ilusão que todos sempre tiveram a vida inteira. Seja o político, já tiveram com Getúlio, já tiveram com o Juscelino,
Todos os presidentes tentaram de alguma maneira alimentar em níveis diferentes isso, mas a questão não é o presidente, não é o político, é porque a gente tem isso. Então a gente está esperando a salvação, em última análise, de Deus e fugindo do diabo. A igreja, durante milênios, segurou o povo assim. Eu disse que antes do capital, antes dos bancos, era o poder de Roma, né? Era o poder da igreja, que trabalhava nesse dualismo o tempo inteiro. Ou você é de Deus ou você é do diabo. É Deus e o diabo. Deus quer que você seja assim. Cidadão respeitador das leis, da moral, dos costumes, vem à missa todos os dias. Deus, caso contrário, o diabo. Repara como isso está na gente desde sempre. E a gente só muda os símbolos, né? Quando, por exemplo, o Bolsonaro não for mais o presidente e outro que vier, virá na mesma esteira. Se transformará no novo mito, no novo Deus, no novo rei. E a gente não admite que todos os nossos reis são como nós. São falhos. São humanos com coisas boas e coisas ruins. Assim é a vida. Mas eu só percebo isso no rei quando eu percebo isso em mim. Eu só percebo essas dinâmicas pro lado de fora quando antes eu enxergo e critico no lado de dentro. O problema não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o rei, não é o Deus, o problema não é o diabo. O problema sou eu. A responsabilidade é minha. Hoje é minha. Por isso eu repito. Onde é que você está nesse processo? O que você está fazendo? Onde é que você reconhece? Que movimentos em você, a partir de agora, diante dos inevitáveis mudanças e rupturas e colapsos que o nosso mundo agora se coloca? Colapsos e mudanças que certamente servirão aos que sempre serviram. Tem muita gente esfregando as mãos de felicidade diante dos colapsos todos que o mundo, na iminência, vai experimentar. Especialmente os que sempre ganharam com isso. Eu não estou dizendo que foi gerado, que não foi gerado, mas é assim, né? As coisas acontecem assim. E você vai se tornar mais dependente, vai se tornar mais submisso, mais servil, mais manipulado. Se não fizer essa autocrítica, me perdoa, mas vai piorar. Vai piorar. As coisas vão ficar mais escancaradas ainda. Por isso, antes de olhar para fora e perceber com clareza o escancaramento de tudo que eu estou falando, tenta abrir uma fresta aí dentro e fazer essa autocrítica e fazer esse autoexame.